Olá, gente. Boa tarde. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, né? Falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E é o seguinte, como todos os vídeos que eu faço, falando da palavra do Senhor, são muito importantes, né? Gente, como é importante falar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade, tá? E esse vídeo que eu quero fazer agora também é muito importante, é muito sério. Eu até coloquei um pedaço desse vídeo lá no status do WhatsApp, tá? É uma pastora falando sobre o maior milagre da nossa vida, que Deus faz na nossa vida. E ela explica direitinho que não é a cura de um câncer, não é nenhum dos milagres que acontecem aqui ao geral, né? Com a gente. É muito importante o milagre? É. Porque você imagina, por exemplo, a pessoa está morrendo ali de uma doença, de um câncer, de uma AIDS, de uma tuberculose, de qualquer outro tipo de doença, certo? E a pessoa está no estágio ali terminal. E aí a pessoa vai e busca o Senhor, procura o Senhor, pede o Senhor para fazer o milagre, e a pessoa jejuma e ora e busca mesmo o Senhor e louva, sabe? Está ali de joelho buscando o Senhor direto, pedindo ao Senhor para fazer o milagre. E de repente, Deus faz o milagre. É muito bom, gente. A gente vê uma pessoa que está doente, já no estágio terminal. E de repente, Deus fazer um milagre. E a pessoa viver, né? Ficar saudável outra vez. Vai fazer um exame e não tem mais nada de doença. É bom demais, gente. É uma alegria muito grande. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, que todos os milagres que Deus fez, que Jesus fez, são todos importantes. Todos. Mas o que eu quero falar também é o seguinte, por exemplo, Jesus fez o milagre na vida daquela mulher do fluxo de sangue. Você lembra? Pois é. Deixa eu ver aqui. Que está lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 20 ao 22. Tá bom? Você pode até procurar na sua Bíblia. Está falando sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela passou 12 anos sofrendo com a hemorragia, né? O que a gente tem todo mês, né? E o dela não parava. 12 anos. Agora você imagina 12 anos com hemorragia o tempo todo. E era imunda. Antigamente, quando as mulheres estavam naqueles dias, eram consideradas imundas. Por exemplo, até o marido tinha que dormir longe da mulher, quando ela estava naqueles dias. Então, mas ela foi buscar, ela procurou, com o dinheiro que ela tinha, né, que ela acabou toda a fortuna dela, procurando médico e procurando outros tipos de cura. Mas só que um dia ela ouviu falar de Jesus, que ele fazia milagre, ele curava. E ela foi assim mesmo, cambaleando, se arrastando, e foi até onde Jesus estava e tocou na orla do vestido de Jesus, na ponta do vestido de Jesus. Ela colocou no coração dela, se eu tão somente pegar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curada. A fé dela era muito grande e ela foi curada. Mas o que eu quero mostrar para vocês é porque ela foi curada, né? Ela ficou sã. E aquela mulher passou muitos e muitos anos, né? Viva, curada. Mas ela faleceu também, né? Como Lázaro. Lázaro que Jesus foi lá depois de 4 dias que ele estava morto, Jesus foi lá e curou ele. Ele estava morto, gente. Já lá dentro daquele lugar da cova lá, que a gente chama. E com 4 dias depois, Jesus mandou tirar a pedra, tiraram a pedra e ele foi, ressuscitou Lázaro. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que depois mesmo da cura de Lázaro, passaram-se anos e anos, Lázaro bom, mas um dia ele faleceu, certo? Então eu quero dizer o seguinte, muitos milagres tem na Bíblia. Deus, Jesus fez muitos e muitos milagres, né? Durante o tempo que ele andava na terra. Era uma multidão de gente querendo o milagre de Jesus. Coxo, aleijado, cego, mudo, surdo. De todo jeito, né? Doentes. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou o endemoniado de Cafarnaum. Curou também o endemoniado de Gadareno, né? O endemoniado Gadareno.
Ele curou também, gente, tantas pessoas. Já falei da sogra de Pedro, né? O filho da viúva de Naim. Ele fez um milagre muito grande também, através de Elias, né? Deus fez esse milagre através de Elias, naquela viúva lá que tinha perdido o marido. Então ele fez milhares e milhares de milagres. Mas o que eu quero dizer é que mesmo essas pessoas sadias ficaram curadas, tiveram os seus milagres, mas um dia essas pessoas morreram, certo? Porque senão elas estavam aqui hoje com a gente também, tá? Então, é muito importante quando Jesus faz um milagre, ele cura a pessoa de um câncer, de uma lepra, de qualquer coisa que ele cura. Mas com o tempo, surgem outras coisas e a pessoa acaba falecendo, porque ninguém é eterno. Eterno só Jesus, né? Então, de qualquer forma, mesmo com o milagre que Jesus faz na nossa vida, com o tempo, com o passar do tempo, a gente morre. É isso. E aí, como aquela mulher falou, e eu achei isso tão importante, gente. Ela falou que o maior milagre não é a cura de um câncer. Não é nada disso. A cura de qualquer doença. É importante, mas o maior milagre da nossa vida, Jesus faz por nós, é a salvação. Gente, isso é muito importante que você preste atenção. A salvação, se você tiver a salvação, pronto, você está lá com Jesus, lá no céu. Agora você imagina lá no céu, nas ruas de ouro, né? Tudo brilhante, tudo lindo, tudo maravilhoso. Lá você não vai chorar, você não vai sentir problema nenhum, você não vai sentir tristeza, nem solidão, você não vai sentir raiva. Você vai ter um corpo glorioso. Você vai viver na presença do Senhor e a única coisa que você vai fazer é exaltar o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. É isso que a gente tem que fazer lá no céu. Né? E esse é o grande milagre da nossa vida que Deus pode nos dar. É a salvação, a vida eterna. Louvado seja Deus. Porque Ele pode me dar, como Deus já me deu muitos milagres, gente. Muitos milagres. Eu estou aqui hoje falando do amor de Deus para você, é porque Deus fez um milagre muito grande na minha vida. Deus restaurou meus olhos. Eu era cega do olho esquerdo. E eu estou enxergando. Já fiz cirurgia do olho direito. Não que eu tivesse cega, não. Porque o médico examinou e falou que eu tinha que fazer a cirurgia do olho direito. Por causa de catarata, né? Mas eu era cega, completamente cega do olho esquerdo. E eu fiquei boto, curada. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu passei um tempo andando de muletas. Deus me curou. Bom, eu ainda tenho o problema de artrite reumatoide. Mas nunca mais senti as dores que eu senti, as dores intensas. Porque se você quer saber o quanto é intensa as dores de artrite reumatoide, procura no celular e pesquisa na Google e você vai encontrar, você vai ver os médicos falando. As dores eram intensas, eu chegava a gritar, ficava toda enrijecida. Sofri muito. Mas hoje eu estou aqui. Eu corro, eu ando. Eu faço caminhada, eu faço ginástica dentro de casa. Já dancei muitas vezes zumba ali, porque eu não quero mais ir para zumba, mas... Gente, foi um milagre que Deus fez na minha vida. Mas mesmo assim, com todos esses milagres que Deus fez na minha vida, eu tenho certeza de que um dia eu vou partir para o céu. Né? Porque eu não vou viver aqui na terra toda a vida, o tempo inteiro. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém vai ficar a vida inteira aqui plantada na terra. Não vai. Vai chegar o tempo da gente partir desse mundo. Agora, o que é interessante, o que é importante, gente, é que a gente, mesmo a gente partindo, mas a gente tem que ir para o céu. Porque não é para o inferno que Jesus quer que a gente vá. Certo? Eu quero mostrar para você assim como ela fez também. Isso aqui, ó. O nosso corpo. Aqui é só matéria. Essa matéria aqui, ó. Foi só emprestada. Isso. Como ela diz, um empréstimo. Né? Muito importante esse vídeo, gente. Isso aqui da gente.
carne, osso, pele, sangue, nervos, tudo. Essa pele toda aqui, esse corpo todo, o meu e o de vocês também. É um empréstimo, foi só emprestado. Agora, o que está dentro de nós, que é o nosso espírito, nós vamos ter que devolver. É isso. Nós vamos ter que devolver para Jesus. Isso é sério, quer ver? Você pensa direito. Nós estamos aqui de passagem, nessa terra. A nossa vida é igual, eu costumo dizer que é igual uma chama de uma vela. Ela está acesa, a nossa vida está toda ali, a gente está vivo, aquela chama está acesa. Mas de repente, se fizer... E aquele paviozinho se apagar, aquela chamazinha, acabou. E aí? O importante é estarmos com Cristo. É buscarmos o Senhor. É a gente buscar o Senhor para ter a certeza de que a gente vai para o céu. Porque tem outra coisa, a palavra do Senhor diz que a gente tem que ser santo. Aí tem muita gente que fala assim, mas fulano só quer ser santo. Não é que a gente seja santo. A gente tem que buscar santidade, tá? A gente tem que buscar santidade. Mas irmã Regina, agora se eu buscar santidade eu vou ter que viver parecendo uma velha com a roupa lá embaixo. Não, gente, não é isso não. Não é nada disso. O brinco aqui, ó. Não empata ninguém pro céu nem pro inferno. Entendeu? A roupa. A pessoa tem que andar com modéstia, com decência. Decência, entendeu? Porque para ir pro céu também não vai de qualquer jeito. Não adianta que não vai mostrando a bunda, não vai mostrando os peitos, não vai mostrando umbigo, não vai mostrando nada. Certo? A mulher tem que andar modesta. A mulher tem que andar coberta. É isso. Não estou dizendo para andar com vestido lambento. Eu visto comprido de mangas porque eu gosto. Nunca gostei de mostrar meu corpo para ninguém. Nunca na minha vida eu gostei de mostrar meu corpo para ninguém. Eu já vesti short quando eu ia para academia. Tá? Ou então quando a gente vai tomar um banho na piscina, que não é obrigado a gente a tomar banho de vestido. Mas eu já tomei também. Sabia disso? Pois é. Eu visto comprido e de manga porque eu gosto. Eu não gosto de mostrar o meu corpo. Tá? Mostro o meu corpo pro meu marido. Pronto. Mas é o seguinte. A gente tem que andar modesta. A mulher tem que saber como se vestir. Como andar. Tá bom? E é muito lindo uma mulher que anda bem vestida, gente. Eu digo bem vestida não quer dizer aquelas roupão chega famosa. Não, não. Coberta. Né? Com ordem e decência. É isso. Mas, voltando ao nosso assunto aqui, sobre os milagres. E é isso que eu quero falar para vocês sobre o milagre. Deus fez muito milagre na minha vida, mas um dia eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. E eu quero ir para o céu. E o maior milagre que Deus pode fazer na minha vida é a salvação. E quero falar para você também que a salvação é individual, tá? A salvação não adianta que é porque eu sou mãe e sou vó. Mas se por acaso Deus me levar, eu morrer, não adianta não. Que nenhum dos meus netos ou filho meu vão segurar na barra do meu vestido. Não vai mesmo, a salvação é individual. Cada um tem que fazer por si, cada um tem que buscar o Senhor, cada um tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus. Porque sem arrependimento não vai ver o reino de Deus. Tá bom? Então a gente está pecando, a gente pede perdão, aceita Jesus, vai fazendo as coisas certas para Jesus, fazendo a vontade de Deus, né? Não é tão difícil fazer a vontade do Senhor, não é, né? Então, ser obediente, tá? Bom, se você é obediente a seus pais, com certeza você vai ser obediente a Jesus, né? Então é isso. Bom, aí mais uma vez eu vou enfatizar aqui sobre esse caso, sobre o milagre. Então eu quero dizer o seguinte, que todas as pessoas, no tempo que Jesus andava fazendo milagre na terra, né? Todas as pessoas já morreram. Apesar de Jesus fazer o milagre, Deus fazer o milagre, mas depois elas morreram de outras coisas, ou por velhice, né? Por qualquer outra coisa, mas chegaram o tempo que morreram. É a mesma coisa de nós aqui, estamos aqui vivendo nessa terra hoje, neste mundo hoje. Deus fez um milagre na minha vida, mas um dia eu vou partir daqui.
Deus pode fazer um milagre na vida de qualquer pessoa, mas um dia vai ter que partir deste mundo. O importante é partir com Jesus. Tá? Porque ele não fica feliz na morte de ninguém para ir para o inferno, não. Ele quer que todos vão para o céu, porque todos nós somos feitos imagem de criaturas, imagem e semelhança de Cristo, né? Tá. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Que o maior milagre que Deus faz na nossa vida é a salvação. É a salvação porque vamos ter a vida eterna. Depois que Deus der a salvação para nós não vamos morrer mais. Vamos viver eternamente com Ele lá, dando glória a Deus, dando glória ao Senhor. Aleluia. Né? Então é isso, eu achei muito importante esse vídeo, é tanto que eu coloquei lá no status do Zap, né? Mas eu precisava falar para você aqui, tá? Eu precisava explicar mais um pouco. Porque às vezes a pessoa ouve e não entende. Mas como? Que o maior milagre não é uma cura de um câncer? Realmente não é. É importante, todo milagre que Jesus fez e faz, é importante, é muito importante. Mas eu quero dizer para você que apesar de todos os milagres, né, que Jesus fez, ou que faz hoje também, que Ele faz muitos milagres, que Ele já fez na minha vida, mas de qualquer forma a gente um dia vai morrer, né? Nós não estamos aqui para semente, nós não vamos passar o resto da nossa vida aqui nesse mundo. Todos nós vamos morrer um dia, né? Aí eu quero falar para você que o maior milagre é a salvação, é a vida eterna. Mas para isso, a gente tem que obedecer a Cristo, fazer a vontade dele. Porque se não fizer, se não obedecer, não fizer a vontade de Deus, não adianta. Que não vai para o céu. Né? Nos outros vídeos eu falo sempre da porta estreita e porta larga, você já sabe, né? Ah, mas a irmã fala todo... Eu falo, gente, tem muitas pessoas que não sabem o significado da porta larga e da estreita. Porta larga é a porta que leva direto para o inferno. Pá, vai logo de muito. A porta estreita é aquela que nos conduz ao céu. Estreita. Difícil para passar. Porque para passar na porta estreita, tem que estar com Cristo. Tem que adorar a Deus, tem que buscar o Senhor, tem que orar, jejuar, tem que louvar, tem que se arrepender dos pecados. Porque se não se arrepender dos pecados, não entra no céu. Se não obedecer a Cristo, não entra no céu. Nós estamos nesse mundo, né? A gente passa por várias tentações, por muitas tentações. Realmente, a gente passa por muitas tentações. Mas o negócio é que a gente tem que ser firme com Jesus. Você colocar no seu coração, na sua mente que você não quer ir para o inferno, você não vai, você vai firmar com Jesus. Bom, a irmã Regina fala que se a gente obedecer a Cristo, se a gente se arrepender dos pecados, a gente, né, vai para o céu. Verdade. Pensa nisso. Reflete sobre essa palavra. Tá bom? E é isso que eu quero dizer para você, meus amados. Tá bom? Eu necessitava falar para você, explicar essa parte para você. Porque isso aqui é matéria. Quando a gente morre, isso aqui tudo, ó, fica lá debaixo da terra. Não sobe de jeito nenhum. O que sobe é o Espírito, é esse que está dentro de nós, que nós vamos ter que dar conta para Deus. Porque Ele emprestou. Ele só emprestou. Isso aqui, né? Isso aqui vai ficar quando a gente morre. Fica lá debaixo, lá na cova, lá debaixo daquela terra. Apodrecendo lá. Né? Outra coisa também que eu acho assim muito... A gente busca fazer ginástica, busca fazer coisas pra gente não ter uma velhice precoce, não adoecer, porque é tão bom a gente fazer atividade física, gente, pra gente, né, por causa da nossa saúde, não por estética. Não pra ficar linda, não. Isso aqui, ó, por mais academia que a pessoa faz, um dia vai envelhecer, um dia vai murchar. As pelancas um dia vai cair. Não adianta, é do rico, do pobre, do feio, do bonito, do preto, do branco, é assim. Tá? A gente faz atividade física por causa da nossa saúde. Certo? Então é isso. A gente tem que buscar salvar, buscar Jesus para salvar nossa alma, o nosso espírito. Sabia disso? Nosso coração. A gente tem que limpar o nosso coração, a nossa mente. Viver bem.
na presença do Senhor. A gente tem que buscar remédio para nossa alma e para o nosso espírito. E esse remédio é Deus. Tá? Porque Deus veio para o mundo, por exemplo, Ele não veio... digamos assim, vou voltar. Ele veio salvar o pecador. Quando você vai para o médico é porque você está doente, né? Está precisando de um médico. Então, se você é pecador, você tem que procurar aquele médico que vai te sarar, que vai salvar você do pecado. E esse médico é Jesus. É isso que eu quero falar para você. Tá? O médico do pecador é Jesus. Ele deu a vida lá na cruz para nos salvar do pecado. E a gente continua pecando. Porque somos humanos ou somos falhos. Nós somos falhos. O ser humano. O ser humano é dessa forma. É duro de coração. Mas vamos pensar um pouquinho. Vamos buscar o Rei da Glória, que é melhor. Vamos buscar a salvação, a vida eterna. Tá? Porque a gente pode ter milagre. Mas mesmo que Deus faça um milagre na nossa vida hoje, nos cura do câncer, da lepra, da AIDS, de qualquer tipo de enfermidade, Deus pode curar, porque só Ele pode, só Ele tem esse poder para curar, salvar, libertar, salvar. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais, né? Mas mesmo assim, nós estamos neste mundo, mesmo recebendo o milagre de Cristo, um dia a gente vai morrer, gente. Mas se a gente tiver a salvação, nós vamos ter a vida eterna. E esse é o maior milagre na nossa vida, é a salvação. Tá bom? E é isso que eu queria dizer para você. Porque nós vamos ter que devolver esse espírito aqui para Jesus. Quando a gente morre, a gente tem que devolver. Tá? A gente tem que devolver. E é o seguinte, gente, a parte muito mais importante também. Quando a gente morre, a gente tem que devolver nosso espírito. Mesmo que a pessoa morra, que vá para o céu ou que vá para o inferno. Tá? De qualquer forma, tem que devolver. Porque é só um empréstimo. É isso aí. O negócio é sério. O negócio é sério. A gente sorri, a gente fala algumas coisas, mas o negócio é sério. Não é brinquedo, não. Fica a dica. Tá bom? Amo vocês em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor, tá? E pensa, reflete em tudo que eu falei pra você agora. Tá bom? A preocupação que eu tenho da minha cabeça de falar pra vocês. Pra ver se a gente abre os olhos, gente. Vamos abrir os nossos olhos. Jesus está voltando, não é brincadeira não. Jesus está voltando. Tá? E é melhor a gente se arrepender logo, a gente buscar logo o Senhor, pedir perdão, a gente aceitar logo Jesus antes dele chegar. Porque quando ele chegar nessa terra e a pessoa não tiver aceitado Jesus, não tiver com ele, não tiver firmado a sua vida com Cristo, não adianta, que não vai para o céu. Essa é a verdade. Então é melhor que a gente aceite Jesus antes dele voltar. E ele está voltando. Tá bom? Fica a dica, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Boa tarde.